Tempo agora para o Magazine Desporto da autoria de Marco Martins. O Grande Slam de Judo em Paris decorreu no passado fim de semana. Duas nações lusófonas estiveram presentes: Portugal e Brasil. A única seleção a ter conquistado medalhas foi a portuguesa. Na vertente feminina, Bárbara Timo conquistou o ouro na categoria de menos de 63 quilos. E na vertente masculina, Henri Egutidze arrecadou a medalha de bronze, o terceiro lugar na categoria de menos de 90 quilos. A RFI falou com Bárbara Timo, atleta luso-brasileira que representa Portugal. A judoca, que passou de menos de 70 quilos para menos de 63 quilos, bateu na final a britânica Lucy Renshaw, naquela que foi a 15ª medalha de Portugal no historial da competição da capital francesa. Telma Monteiro, em 2002 e 2015, e Pedro Soares, em 1998, também tinham vencido a prova parisiense. Foi a segunda medalha conquistada por Bárbara Timo, em Paris, visto que a judoca portuguesa também tinha conquistado a medalha de bronze em 2019. Em entrevista exclusiva à RFI, Bárbara Timo mostrou-se feliz pela vitória após um ano complicado, mas admitiu que não esperava alcançar a medalha de ouro na primeira prova internacional na categoria de menos de 63 quilos. Ainda não consegui perceber muito bem, não caiu a ficha, assim como se diz, porque fui curtindo muito o momento e nem fui pra competição pra buscar o ouro, eu fui pra competição pra poder aproveitar, pra poder experienciar, né, como é a minha primeira prova internacional, eu queria saber como eu seria. Então a sensação, lembro da sensação antes, assim, era muito de aproveitar o momento, de estar feliz. Lembro que dentro do tapete eu estava muito calma e isso ajudou bastante, não tinha tanto nervosismo. Olhando pra medalha assim, eu vejo uma sensação agora de realização, assim, o quanto eu sou capaz, sabe? De superar desafios, de conquistar as coisas quando se tem trabalho e uma equipe boa por trás. O que foi o mais difícil em Paris? Estar numa nova categoria, ter pela frente atletas diferentes? Na verdade, nenhum dos dois eu encarei como uma dificuldade, mas sim como os desafios, sabe? A partir do momento que eu escolhi descer, eu sabia que teria novos desafios pela frente. Um seria a dieta, o controle do peso, e outro seriam novas adversárias. Mas tudo eu vi de uma forma muito positiva, assim, muito do novo, sabe? E tô muito motivada. A perda do peso foi muito tranquila, fiz tudo muito certo, muito regrado. Acho que só no último dia que eu mesmo tive um corte de água, mas isso é normal. No 70 eu também tinha. Então, foi tudo bem. E quanto às adversárias, eu estudei um pouco antes, mas realmente confesso que não conhecia todas. Mas isso também fez um pouco eu concentrar mais em mim, sabe? Com a minha tática, eu tinha que fazer o que eu sei, o meu judo. Então, isso foi bom, assim, que eu pensei mais no que fazer, não no que defender ou no que travar. Com este triunfo neste torneio, presumo que desde já é uma aposta ganha ter descido para os menos de 63 quilos. Na verdade, eu não fiz como uma aposta, assim, eu fiz como um motivo para me manter viva dentro do judo, sabe? Eu preciso de grandes desafios para me manter motivada. Eu sou responsável, eu sou profissional, eu vou ao treino todo dia, isso aí não é problema, mas eu acho que para conquistar grandes feitos, assim, para conquistar grandes medalhas, o atleta precisa daquela motivação maior, sabe? Daquele sangue quente, quando dizemos assim. E descer de categoria foi mais por esse desafio, assim. Claro que eu esperava que fosse bom, mas fiquei surpreendida de ter sido tão bom. Então, sim, eu vou manter e vamos ver os próximos. Se fizermos um balanço do ano para a Bárbara, qual seria? E está preparada para novos desafios? O balanço seria uma grande balança, com altos e baixos. Foi um ano muito complicado. 2020 já foi muito difícil e eu esperava que de 2021 tinha esperança de ter sido um ano fácil, mas começou já com muita dificuldade. Desde janeiro eu já tinha lesões. Fevereiro eu fiz uma cirurgia no cotovelo, 4 meses antes dos jogos, então, tipo, não me sentia segura mentalmente, né? Tive fora de grandes campeonatos, mas mesmo assim, essa foi a parte baixa e só que eu sempre consegui superar. 7 semanas após a cirurgia do cotovelo, eu fui bronze no Europeu de Lisboa. Depois também tive o Mundial que não correu bem e também os Jogos Olímpicos, que foi o ponto alto da emoção, né, da minha carreira. E acho que após os jogos eu parei um pouco, tentei afastar para ver por outra perspectiva, assim, o que que eu queria, o que que eu quero da minha vida.
se eu queria o judo, e eu fui um pouco assim, digamos, me colocando conselhos, tá? Se eu quero o judo, eu tenho que fazer pra valer, porque eu treino pra tentar ser a melhor. Então, vamos fazer de um jeito diferente, vamos buscar novos desafios e ver o que acontece. Então, tô preparada para novos desafios, tô muito animada pra isso. Sei que não vai ser fácil. A medalha já passou, sabe? Um dia depois já percebi que é outro dia, agora eu vou continuar o trabalho. Sei que agora também vai ser mais difícil, porque eu já não sou surpresa na categoria, mas eu acho que isso faz parte, assim. Tô pronta pra isso. Quero só ter uma equipe que me apoie, que acredite em mim e que vamos conseguir. Acho que é isso. O balanço, eu acho que posso dizer que agora em outubro, quase no final do ano, e com tantos altos e baixos que eu tive, talvez mais baixos do que altos, eu posso dizer assim que sempre tem, ou quase sempre tem um arco-íris depois da tempestade, sabe? Então, faz parte passar por momentos difíceis, faz parte ter momentos duvidosos, mas é importante acreditar e buscar que vai aparecer o arco-íris depois, assim. De alguma forma vai aparecer o tesouro e o arco-íris após a tempestade. Eu acho que essa medalha é o que significa para mim. Era Bárbara Timo, judoca portuguesa. Portugal terminou a prova com uma medalha de ouro e uma de bronze na edição 2021 do torneio parisiense. A outra nação lusófona presente no Grand Slam, o Brasil, não conquistou nenhuma medalha. Passamos às outras modalidades. As competições africanas de futebol continuam durante este fim de semana. Na Liga dos Campeões Africanos de Futebol, 2 clubes angolanos estão presentes na segunda ronda de apuramento para a fase de grupos da prova. O Sagrada Esperança e o Petro de Luanda. O Sagrada Esperança, campeão angolano, venceu o Royal Leopards de Eswatini por 3-1 em Luanda, num jogo a contar para a primeira mão da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. Neste sábado, os angolanos a Eswatini para a segunda mão. Para a mesma competição, o Petro de Luanda deslocou-se ao terreno do Otoo, do Congo-Brazzaville, e empatou a 2 bolas. Igualmente, neste sábado, a equipa angolana recebe o clube congolês em Luanda. De referir que os clubes que se apuram seguem para a fase de grupos da Liga dos Campeões Africanos. No que diz respeito à Taça das Confederações da CAF, também há 2 clubes angolanos na prova, o 1º de agosto e o Interclube. O 1º de agosto deslocou-se ao terreno do Red Arrows, da Zâmbia, e perdeu por 1-0, num jogo a contar para a primeira mão da segunda eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça das Confederações da CAF. No domingo, 24 de outubro, o clube angolano recebe a equipa zambiana em Luanda. Para a mesma competição, o Interclube deslocou-se ao terreno do CFFA de Madagascar e venceu por 3-0. O clube angolano já está apurado para o play de acesso à fase de grupos da Taça das Confederações da CAF, visto que a equipa de Madagascar acabou por desistir da deslocação a Angola. Continuamos com o futebol europeu. 2 clubes franceses e 3 portugueses participam na Liga dos Campeões. O Paris Saint-Germain, a jogar em casa no Parque dos Príncipes, venceu por 3-2 os germânicos do RB Leipzig. Com este triunfo, o Paris Saint-Germain lidera com 7 pontos, à frente do Manchester City com 6, do Clube Bruges com 4 e do RB Leipzig, que ainda não pontuou. O outro clube francês, o Lille, empatou em casa no estádio Pierre-Mauroy, sem golos frente aos espanhóis do Sevilha. O Sevilha ocupa o segundo lugar no grupo G, com 3 pontos, mais um do que o Lille e os germânicos do Wolfsburgo. Na liderança estão os austríacos do Red Bull Salzburgo, com 7 pontos. Quanto aos clubes portugueses, o Sporting Clube de Portugal deslocou-se ao terreno dos turcos do Besiktas e venceu por 4-1. Na tabela classificativa, o Ajax lidera com 9 pontos, o Borussia Dortmund ocupa o segundo lugar com 6 pontos, à frente do Sporting Clube de Portugal com 3. O Futebol Clube do Porto venceu por 1-0 o AC Milan no estádio do Dragão, na cidade invicta. Com este resultado, os Dragões ocupam o terceiro lugar com 4 pontos, na liderança com 9 pontos. Estão os ingleses do Liverpool. Os espanhóis do Atlético de Madrid ocupam o segundo lugar com 4 pontos, os mesmos que o Futebol Clube do Porto. Por fim, o Benfica perdeu por 4-0 frente ao Bayern Munique no Estádio da Luz, em Lisboa. O Bayern Munique lidera com 9 pontos, à frente do Benfica com 4, do FC Barcelona com 3 e do Dinamo Kiev, que tem apenas 1 ponto. É o ponto final neste Magazine de Desporto. Até breve.
É o ponto final desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Obrigada por ter estado connosco.